Bom dia, meu nome é Dom Astronauta Ben Caetano, então, para alguns, eu sou chamado apenas de Dom Caetano, para outros, de Dom Astronauta. De Dom Ben, ninguém me chama, porque quem me chama de Ben, me chama de meu bem, e nunca precisa me chamar de Benzinho, porque quem me fala que é meu bem, ou que me quer bem, ou io ti voglio bene, eu sei que a pessoa me ama. Então eu tô com esse cabelo de Chico César, punk, porque eu cortei o meu cabelo todo. Não. E eu não sei fazer direita e esquerda de jeito nenhum. Então eu vim falar sobre uma das minhas histórias. Para um escritor falar www.astronauta, tá, www.mundofeliz e astronauta Ben Caetano, é porque eu sei a ordem que está o meu domínio. E quem troca domínios realmente não sabe quem é o dom. E dom é dom. Tocou no São Dom Dom, com M, dom, dom, e é o dom, dom. Então, www.Mundo Feliz e Astronauta Ben Caetano, não, tem que abrir aqui porque a memória do homem que escreve não funciona. Isso mesmo. Astronauta e o Mundo Feliz.blogspot.com. Se você quer ler minhas histórias ou me ajudar a revisá-las ou transformá-las em um livro, o meu site pessoal que fala do mundo feliz é www.astronauta e o mundo feliz.blogspot.com.br, porque é um site que tem contos, crônicas, poesias, haikais e versos soltos. E tem novelas e séries, porque eu escrevo em capítulos. Uma vez eu escrevi uma história que está lá em 3 capítulos. Essa história mostra claramente o que o ser humano quer mais. Essa história mostra que o ser humano quer saber quem é. E que, às vezes, uma tatuagem mostra quem o ser humano é. Essa história, eu escrevi ela em uma parte só. E eu contei essa história para uma pessoa inteira. Essa pessoa se chama Inês. Essa história é dedicada a Inês. E aí, nessa história, não tinha uma história de amor. E eu coloquei uma história de amor na história. A história ficou perfeita apenas porque eu coloquei uma história de amor. E quando eu coloquei essa história de amor, eu coloquei um personagem impossível na história. Então, como o artista quer descobrir quem é ele na história, por causa de um amor, uma pessoa não se entendia com ninguém. Essa pessoa se fechou no seu próprio mundo para resolver por que ela não se entendia com ninguém.
O que ela fez nesse mundo fechado só dela para se conhecer foi se conhecer. No final dessa história, ela conhece a si mesma. E o homem fica com a sua tatuagem e o seu sonho, que era o seu amor. Então, existe um problema só nessa história: o spoiler. Porque eu já falei o final da história, não é? Ou não? O que ninguém fala a respeito é que essa história vai ser muito difícil de fazer um filme. Porque quando eu pensei nessa história, eu pensei em filme. E na minha cabeça, as histórias são sempre filmes. Eu não consigo escrever sem imaginar as coisas. Então, nesse livro enorme de 3 capítulos, que é um filme, que é uma novela, que é uma série, que quem quiser pagar por isso pode ir lá, porque paga para ver a internet. Ah, ou quem tiver internet gratuita pode ir lá ler. Se explica muito bem que uma pessoa não deixa de ser ela mesma se ela tirar todas as tatuagens, mas se ela ainda tiver aquela tatuagem. Quando eu escrevi essa história a primeira vez, era a mesma história. E para tirar a graça da história, é só tirar a história de amor. Mas aí a história volta a ser toda minha. E eu não tenho que dedicar ela para uma pessoa que eu nunca namorei. Porque a pessoa impossível é sempre aquela pessoa que você não quer. Então, outra coisa que na história não se explica muito bem é que a comunidade dos tatuadores toda acha que esse cara nunca ia conseguir guardar aquela tatuagem, fosse que tamanho que fosse. E eu gostaria de ter mais tatuagem, mas eu não consigo fazer mais. E agora eu vou explicar por quê. No mundo inteiro, as pessoas continuam se tatuando. E às vezes as pessoas, quando se tatuam, não sabem por que se tatuaram. Elas seguiram uma moda. E algumas pessoas seguem moda muito cedo. Eu, no meu caso, fiz minha primeira tatuagem com 13 anos, 14, não, 15 anos de idade. E para fazer essa tatuagem, eu fui para longe da minha casa. E aí, eu fiz essa tatuagem em 2 vezes. E nas 2 vezes, da mesma forma. Era muito rústica, muito difícil de fazer, porque envolvia ter uma tinta especial e estar num lugar especial. Então, teve um tempo que ninguém tinha tinta para fazer tatuagem. Então, ninguém fazia tatuagem. Aí, alguém inventou uma tinta para tatuagem, que era feita apenas com materiais muito simples. E eu fui lá fazer essa tatuagem com materiais simples e era uma tatuagem igual a tatuagem de cadeia. Então, quando eu cheguei em casa com meia tatuagem de cadeia, a minha mãe me bateu e brigou comigo. Mas ela só me bateu mesmo quando eu terminei a tatuagem. Porque aí eu fiz o resto da tatuagem, entendeu? Então, quando eu terminei a minha primeira tatuagem, eu apanhei da minha mãe de cabo de vassoura no pescoço. Porque quando a mãe está batendo no filho rebelde, muito rebelde,
Ela não sabe onde está batendo. E nos lugares onde bater em criança, por causa da idade de 15 anos, ser criança, é muito difícil, porque a criança tem 15 anos, eu sabia apanhar e ficar quieto. Então, depois que a tatuagem ficou pronta, eu quis ser pai de família. E aí fui me alistar por causa disso. Ter um emprego estável, né? Não sei o que eu quero ser, vou ser piloto de avião. E quando eu cheguei lá, fui sem óculos, mas eu não fui sem óculos porque eu não tinha dinheiro. Eu fui sem óculos porque eu quebro tudo que vocês me dão. Vocês, meus amigos do mundo feliz. Então, conforme eu não tinha os óculos, eu não enxergava. Então eu não via as pessoas. Eu via formas. Então, quando eu fui lá fazer o alistamento, a gente era obrigado a doar sangue. E era obrigado a doar sangue porque se você não conseguisse doar sangue, não tinha coragem para fazer nada. Então, muitas pessoas realmente passavam mal ali, porque doar sangue não é fácil. Agora, podemos falar a respeito disso, que se você pode doar sangue, doa sangue, é ótimo. E faz bem para a saúde, depois se renova, é sempre bom. Ah, eu não me lembrava direito, é que eu não tirei sarro de ninguém por causa disso. Mas eu fiz uma graça. Eu fingi que tinha medo de agulha. Como todo mundo ali esperava que alguém tivesse muito medo de agulha, a pessoa foi, fez o exame e falou: esse cara não existe. Porque ele acha que vai entrar para a aeronáutica não enxergando nada e doando sangue. Aí eu falei para mim mesmo, né? Vou entrar nessa aeronáutica porque é o que eu quero fazer na vida, ser piloto de avião. Porque ser astronauta é difícil demais. E para ser astronauta, você não tem que entrar na aeronáutica. E aí a aeronáutica me deu sobra. Aí eu falei, poxa, fiquei com a sobra. Você acha que eu fiquei chateado? Não. Por quê? Eu queria ter um emprego estável, mas eu queria ser piloto. Como eu sabia que não ia me aceitar para piloto, eu não queria entrar. Então é impossível você ser uma coisa que você não quer. É impossível você ser o seu sonho. Se você segue a vida inteira para ser o seu próprio sonho, você é o seu sonho. E aí, você escolhe a sua tatuagem e faz essa tatuagem. Mas aí, você quer ter o sonho. Antes de ir para a aeronáutica, eu fiz 2 cirurgias para tentar tirar a tatuagem. Quando eu cheguei lá, eu ainda estava com o braço enfaixado pela última cirurgia. Então, eles não poderiam me admitir, porque eu tirei a faixa rápido, né, para o cara não saber. Mas eles não poderiam me admitir nem com uma maquiagem por cima da tatuagem. Então, no dia da doação de sangue, eu não fui com a faixa. Eu botei só uma maquiagem. E mesmo assim,
tinha gente lá com dreadlock até o pé que serviu. E eu fiquei chateadíssimo por isso. Mas eu nunca soube nada a respeito. Porque eu gostava de rock. E roqueiro faz tatuagem. Então, ninguém acha que vai conseguir saber quem é a menina da história. Mas tem nome, o nome dela é Patrícia. Mas eu acho que eu coloquei esse nome só por causa do termo patricinha. Ou seja, de todos os talentos que eu tenho, nessa história particular, não tem música. Então, toda a história que é sobre rock, mas que é em silêncio, pô, os roqueiros devem fazer música à vontade para poder fazer filme quando esse sair, né? Se um dia alguma história minha aparecer na televisão, é porque eu escrevo bem. E eu não escrevo bem com M. Aliás, era meu nome quando eu comecei a usar bem. Eu queria ser bem Caetano, mas não sabia se eu podia seguir minha família ou não. Um dia eu fui parar numa ponte e a minha única questão era essa. Se eu tivesse que escolher uma religião, eu escolheria a religião que eu quero ou a religião da minha família. E no final dessa questão, como eu não consegui mesmo chegar a uma conclusão de que se eu conseguiria seguir o hinduísmo ou ser cristão numa família brasileira, perto da ponte, como ninguém conseguia resolver isso, eu falei, vou deixar esse pessoal com o violão aqui, eu vou tocar saxofone com o gaiteiro. Tá muito cedo para essa hora ainda. Outra coisa, por causa do meu comportamento histriônico, já que eu não sou rico para ser chamado de excêntrico, de vez em quando eu rio acima do volume. Então, o meu meme, que foi feito pelo meu amigo André Pessoa, é um quadro de um tatuador muito famoso. E algum amigo meu, não, o Pedro Ivo, meu amigo, fez um print desse quadro perfeito, que tem minha profissão, tem tudo. Tirou minha profissão e falou assim: não, o astronauta não vende boneca. Ele é um meme. Então eu tenho esse meme chamado De Astronauta Ben Caetano, que também é uma página do Dom Astronauta Ben Caetano, que é só um meme. Ou seja, todo mundo que não quer ter religião, não quer ser do Dom, não quer ser do bem e não quer ser do bem, vai pro D. E lembrem-se, todos os candidatos têm chance se você for votar. E eu não sei se eu vou poder votar, porque eu ainda estou me recuperando das minhas fraturas. Acho que eu vou me recuperar da minha fratura a vida inteira, sabe? Eu queria dizer outra coisa. Isso aqui não é feito de container. Isso é uma telha que vende nas casas de construção e tem um isolamento térmico muito bom. Não serve para isolamento acústico ainda, eu acho. Mas para isolamento térmico é excelente. E
Eu também não ia poder botar um meme na capa do meu livro. Então, se alguém quiser, depois que o livro estiver pronto, botar uma foto bonita minha, eu agradeço a todos os fotógrafos que já tiraram fotos de mim, porque eu não sei nada do que eles fizeram. Eu só sei que as fotos ficaram bonitas. E. hum, Bom, minha barba hoje não está muito bem feita, então eu já estou precisando fazê-la. Hum. Ah, é. O meu nome na história, eu acho que é Otávio. Hum. O tema da história é sobre descobrir qual é o maior órgão. Ou seja, no final das contas, isso é uma competição entre órgãos para saber qual órgão é mais importante para o ser humano. E fala apenas sobre coração, pele e cérebro. Ou seja, quem não quiser ler, não precisa gostar de ler. Mas pode acabar gostando, né, se começar. Mundo feliz para quem quer.